Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 27 de julho, a gente vai fazer análise do mercado cripto, a gente vai fazer análise dos dados on-chain também e vou falar para vocês como que eu estou olhando exatamente para essa movimentação que nós estamos tendo, porque eu estou de olho para compras nesses próximos dias. Vou falar tudo isso com vocês no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, primeiro ponto é que a gente teve elevação da taxa de juros na data de ontem, ou seja, eu perdi um vinho, porque eu havia apostado, né? Obviamente ninguém topou fazer a aposta comigo, mas teoricamente eu teria perdido um vinho nessa aposta. Errei, eu estava ali na ponta do 1% das pessoas que não achavam que haveria aumento da taxa de juros. Mas o canal aqui, o foco não é falar sobre economia, não sou economista, sou analista on-chain. Então vamos fazer o que a gente sabe de melhor aí. Bom, primeiro ponto aqui, para a gente passar pelo price action, antes de falar dos dados on-chain, saca só, a gente tem uma formação de fundo aqui, tá? Porque a gente tem 3 candles, a gente vê que teve um alto volume aqui no dia da venda, geralmente altos volumes mostram exaustão de pontas, tá? Tanto da compradora quanto da vendedora. A gente tem uma formação de fundo aqui. A gente sentou em cima de 0,382 de Fibonacci, tá? Um suporte do mercado. Eu vejo que aqui seria um ponto de compra, mas é um ponto de compra muito arriscado. Se fizer uma compra aqui, cara, tem que ter o stop claramente bem aqui abaixo. Por que é um ponto de compra muito arriscado? Porque a gente não tem nenhum sinal ou de divergência no RSI, ou de exatamente um padrão gráfico, alguma coisa do tipo, a gente não consegue ver nenhum desses movimentos dentro do ativo. Então isso daqui seria um ponto de compra mais arriscado, tá? Eu não vou comprar dentro dessa região, eu ainda continuo esperando que o Bitcoin venha nos próximos dias entre 28 e 27 mil dólares, tá? Eu ainda vou continuar esperando isso daí. Principalmente porque o RSI também não conseguiu romper a média dele, que é essa linha amarela que nós temos aqui. Então eu vejo que esse ponto seria muito arriscado. Mas, obviamente, se a gente olhar aqui, cara, se a gente tem um stop super curto dentro dessa região aqui, a gente está falando de um stop de 2%, quando a resistência está lá em cima em 7%. Então a gente tem uma boa simetria dentro desse ponto aqui, tá? Mas eu não vou entrar dentro dessa região nas minhas posições de longo prazo, tá? Caso eu tenha um tempo hoje, pode ser que eu opere o ativo no curto prazo, tá? E é um pouco diferente, mas eu vou esperar um pouco mais para que a gente tenha mais queda aqui. Eu posso analisar o Ether também para tentar entender se a gente vai ter algum sinal, se a gente vai ter algo mostrando que a gente vai reverter. Se a gente olhar para o Ether, a gente começa a enxergar algo mais positivo. Se a gente olhar para esses dois fundos que nós formamos aqui, a gente formou um fundo mais alto que o fundo anterior, enquanto o RSI está formando um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Isso daqui é uma divergência no RSI, tá? Isso daqui é um sinal de compra. Quando a gente olha para o volume, a gente tem um volume também crescente nesse dia de baixa aqui, ou seja, altos volumes, são exaustão de pontas, tá? Isso daqui começa a ser um sinal. Ainda não estou muito confortável para comprar as minhas posições de longo prazo. Por que eu ainda não estou confortável para comprar essas posições? Porque a gente ainda não teve entradas, movimentações, né, de stablecoins acima de 100 mil dólares. Isso daqui é um gráfico que eu analiso. Eu simplesmente interpreto que quando a gente tem essas altas movimentações aqui e o mercado está caindo, chegando próximo de região de sobrecompra ali no RSI, onde a gente tem um interesse de outros players, a gente começa a ver movimentações de stablecoins acontecendo. Essas movimentações aqui são sinais de que tem interesse em compra, porque ninguém fica transferindo stablecoin de carteira para carteira para não fazer nada. Uma transferência de stablecoin tem um objetivo muito claro, executar compra dentro do mercado. E quando eu olho para essa região que nós estamos aqui, não tive nada fora do normal, tá? A gente tem transferências aí, a gente tem stablecoins, cara, sendo transferidas todos os dias, sendo movimentadas todos os dias, mas não tem nada ainda que me chame
atenção, não tem nada ainda que fale para mim, putz, isso talvez seja um sinal de formação de fundo. Por isso que eu ainda não me sinto tão confortável também por estar efetuando essas compras de longo prazo. Lembrando, uma vez que eu fiz a compra de longo prazo, isso vai para a carteira, eu vou ficar com aquele custo médio ali durante um longo período. Se a gente analisar aqui, eu estou analisando somente as transações on-chain, tá? Estou vendo as transações que são feitas acima de 100 mil dólares. E aí aqui, se eu olhar para as transferências que acontecem direto para as corretoras, a gente vai ver também que não teve altos volumes de transferências para as corretoras, né? A gente pode dar um zoom in aqui para tentar entender. A gente vai ver que... se eu dou zoom in nesse gráfico aqui, trava. Não sei por que trava, mas se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem baixo volume ainda de transferência para dentro das corretoras, beleza? Bom, dando continuidade na nossa análise on-chain aqui, hoje, pela madrugada, a 1 da manhã exatamente, a gente teve uma realização de prejuízo de 300 milhões no Bitcoin. Não é uma realização de prejuízo muito alta, tá? As realizações de prejuízo altas no Bitcoin, elas estão na casa do bilhão, mas é uma realização de prejuízo que a gente deve considerar. Se a gente olhar aqui para toda essa movimentação que nós tivemos aqui, ali, cara, desde quando o SVB quebrou, a gente vai ver que é a segunda maior realização de prejuízo. Ou seja, isso daqui é um indicador positivo para o dia de hoje. Por isso que eu falo para vocês, para o curto prazo, a gente pode considerar essa região como uma região de compra, porque a gente tem um stop claro, a gente tem um alvo mais longo. Quando a gente olha para sinais de movimentação, a gente vê que o Ether está querendo criar uma divergência ali dentro do RSI, e se a gente olha por dia, o que aconteceu? Teve realização de prejuízo. Dias de realização de prejuízo são bons dias para a gente comprar. Dias de realização de lucro são ótimos dias para a gente vender, beleza? Então, o primeiro ponto é que a gente tem que saber separar que posição que nós estamos. Cara, scalper, day trader, swing trader, position trader ou investidor. Cada um vai ter um jeito de operar. Eu estou buscando mais a ponta investidor, porque eu quero adicionar posições na minha carteira de longo prazo. A carteira que a galera da comunidade on-chain tem acesso. Eu quero comprar mais no mercado, o caixa está preparado, o dinheiro está na mão, exatamente para efetuar essa compra. Só que nessa posição eu ainda não tenho sinais, eu ainda não me sinto tão confortável em entrar dentro do jogo. Não me sinto confortável em colocar esse capital para dentro, porque eu acredito mais que a gente ainda vai continuar caindo. Agora, quando eu olho para o curto prazo, no curto prazo, a gente pode ter uma movimentação de alta para depois entregar uma nova movimentação de baixa. Porque a gente começa a ter divergência no RSI do Ether, a gente começa a ter uma formação de fundo ali. Então, para o curto prazo, isso seria uma boa. Por que que eu fico na dúvida de entrar ou não entrar dentro dessa operação? Primeiro ponto é porque eu não tenho nenhum padrão gráfico para que eu possa traçar um alvo. Eu gosto muito de operações do curto prazo, usar um padrão gráfico, um candle de reversão, para que eu consiga utilizar Fibonacci. Você pode utilizar Fibonacci aqui talvez para entender essa pernada de baixa aqui que nós tivemos, e a gente pode ter as resistências ali como 0,382 e 0,5 de Fibonacci também. Então a gente poderia falar em repiques até a região aqui dos 30 mil dólares, até a região dos 30 e 200, talvez. Ainda não analisei isso para o curto prazo. Para o curto prazo eu não tive tempo ainda de construir uma operação estruturada. O que seria uma operação estruturada? Operação onde eu saiba o ponto de entrada, onde eu saiba o ponto de saída e onde eu saiba o stop também. Até o momento eu não tenho ponto de saída, eu tenho exatamente o ponto ali de entrada e eu tenho o stop, mas ainda não tenho o ponto de saída. Então por isso eu ainda não operei, beleza? Caso eu entre em uma operação, eu vou comentar simplesmente isso daí com vocês no próximo vídeo, beleza? Explicando como que eu fiz a operação. Até então, meu objetivo nunca é entregar sinais para vocês, tá? Meu objetivo é sempre construir uma análise, mostrar as decisões do Gui Teles, simplesmente isso. O que eu falo é aquilo que eu faço. É exatamente assim que o canal funciona.
Se você está esperando sinais, se você está esperando, cara, que eu fale para você um call de compra, um call de venda, cara, esquece. Não entra dentro do canal do Telegram, não precisa me seguir, porque aqui você não vai encontrar isso. Eu ensino como pescar. Eu ensino como eu analiso os dados que eu uso e exatamente o método que eu uso, beleza? Que é muito da análise on-chain. Bom, dando continuidade aí, pensando um pouco mais no longo prazo, para a gente entender sobre a saúde dos movimentos, a gente vê que estamos tendo a acumulação ali, menos distribuição, tá? Não está rolando uma grande acumulação dentro do Trend Score. Esse Trend Score, ele desconsidera algumas carteiras e vai considerar outras carteiras, tá? Ele tem simplesmente uma matemática ali, onde ele entende se a carteira é relevante ou não para ele estar analisando. Quando a gente vê aqui, a gente está tendo uma acumulação. Aí, obviamente, se a gente começar a ter distribuição, a gente pode ter mais baixa aí, quiçá os $27 mil. E bom, se a gente olhar para o nosso long term holder e olhar para o valor net desses caras, a gente vai ver que o valor net está subindo, o saldo deles estão positivo. Ou seja, os investidores de longo prazo continuam acumulando. Enquanto eles estiverem acumulando, cara, a gente está tranquilo, a gente está saudável para o ciclo do mercado, para o longo prazo, porque esses caras vão formar o topo do mercado, esses caras vão formar o fundo do mercado também, porque eles têm 14 milhões de bitcoins na mão deles, sendo que a gente só tem 19 em circulação. Então, se tem alguém que consegue construir fundo e construir topo, são exatamente esses caras, beleza? Então, enquanto a gente vê eles acumulando aqui, eu fico tranquilo para o longo prazo. Cara, hoje muito se fala que a gente vai ter um próximo semestre de baixa, né? Porque a gente já teve um semestre de alta, agora a gente vai ter um semestre de baixa. Realmente, no mercado financeiro, a gente tem muita mudanças, não de direção, né? Mas muita mudança de comportamento semestral e anual. Por que isso acontece? Balanço de empresas, salários, exatamente, cara, impostos no final do ano. Então a gente tem várias coisas que façam com que o fechamento semestral ele possa movimentar sim o mercado, tá? Mesmo que a gente tenha um semestre de baixa, não acredito que esse semestre vá fazer com que a gente volte nos $20 mil, quiçá nos $15 mil. Não acredito que a gente vai revisitar a região dos $15 mil. Os $20 mil pode até revisitar e eu estar completamente errado, mas os $15 mil eu já começo a achar um pouco improvável da gente voltar dentro dessa região. Obviamente, se voltar, também estarei errado, mas eu acredito que não vamos voltar lá. Do mesmo jeito que ontem eu acreditava que a gente não ia ter elevação da taxa de juros e a gente teve. Eu errei, é só uma opinião e tá tudo bem. Opiniões, tá tudo bem se ela tá certa ou se ela tá errada, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de errar nesse jogo. O medo que eu tenho é de não decidir. Eu simplesmente expresso a minha opinião. Achava que não ia ter aumento da taxa de juros, então falei e simplesmente errei. E quem tivesse apostado um vinho comigo lá dentro do canal do Telegram teria ganhado, mas ninguém quis apostar, então tá beleza. Bom, dando continuidade aqui na nossa análise para a gente entender, a gente vai ver que também o MVRV intradiário de 30 dias chegou ali próximo de uma região de mínima, tá? A nossa região de mínima aqui recente que nós tivemos ali foi um pouquinho mais abaixo, tá? Essa segunda linha preta aqui, a gente chegou ali próximo de uma região de mínima, talvez a gente vá ainda buscar. Se a gente for buscar essa região, a gente vai ver o preço ali na casa dos $28 mil, ali na casa entre os 27 e os 28, que é exatamente aonde eu estou esperando para efetuar compras. E eu sempre falo para vocês que eu compro por região. Se eu for pensar, 29 e 28 é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma para o longo prazo. Mas por que eu ainda não comprei se é a mesma coisa? Porque o meu alvo é os 27, 28 mil dólares. Só que quando a gente chegar dentro dessa região, eu não já vou sair comprando. Eu vou simplesmente analisar o mercado, ver se a gente tem movimentações de stablecoins, ver se tem stablecoins entrando nas corretoras, ver se tem interesse comprador dentro dessa região, ver se a gente está sobrevendido. Caso tudo isso esteja, eu compro entre os 27 e os 28 mil dólares. Mas caso eu não tenha os sinais, eu vou continuar esperando
mais quedas para onde? Para os 26, para os 25? Eu acho que a gente vai, no mínimo, parar nos 27 mil dólares, caso a gente venha esticar mais quedas aí. Mas pode ser que a gente vá mais abaixo, pode ser que eu esteja completamente errado. Então, o ponto é, eu só vou fazer a entrada na hora que eu tiver os sinais. Não é que... Os sinais não, né? Os indicadores. E não é que eu quero comprar 27 a 28. Pô, 29 é a mesma coisa. Poderia comprar, porque por longo prazo, 1.000 dólares não vai fazer diferença alguma. Só que eu ainda não tive nenhum indicador me mostrando que os 29 têm um interesse comprador ali, beleza? Pode ser que o mercado suba, pode ser que eu fique para trás dentro dessa posição. Se eu ficar para trás, tudo bem. Fazer o quê? Essa operação não é minha, porque eu não consegui capturar ela. Se eu não conseguir capturar ela, tudo bem, deixa eu subir. Na próxima, quando eu tiver a oportunidade, eu reentro novamente, beleza? Porque eu já tenho posições montadas, só quero aumentar ainda mais as minhas posições. Bom, o que eu estou esperando também é o investidor de curto prazo entrar em sua zona de capitulação. Sua zona de capitulação vai ser onde ele estará em prejuízo. Então, a gente está próximo dessa região, os 29 é próximo dessa região. Quando a gente entrar ali nos 28, vai ser essa zona onde o investidor de curto prazo ele estará dentro de uma fase de capitulação, beleza? Bom, a análise de hoje ela vai ser um pouco mais curta, porque agora são 8h30 aqui no Brasil e eu vou mudar de apartamento. Então, eu tenho que desmontar toda essa parafernália aqui, todos esses equipamentos aqui e partir para um outro apartamento. Não gostei muito desse apartamento aqui, vou mudar de prédio, vou continuar aqui na mesma região, só vou mudar de prédio aqui. Então, tenho que correr porque o check-out é às 11 da manhã, beleza? Então, amanhã vocês vão ter um cenário novo aqui no canal, beleza? Bom, então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo de volta amanhã aqui no canal. Valeu!